Bom dia, meninos. Eu vou fazer com vocês hoje a correção da atividade passada, tá? Vou resolvê-la aqui e gravar no YouTube para que vocês tenham total acesso após essa aula. Então, primeiro, deixa eu compartilhar. Vai ficar assim, ó. Primeiro, questão 1. Responda. Quantos números de 5 algarismos existem? Bom, acho que essa aqui vocês não sentiram tamanha dificuldade, né? Até porque, olha só, vamos colocar aqui a ferramenta de texto. Ó. Quantos números de 5 algarismos existem? Bom, você tinha duas formas de responder. Você poderia utilizar pelo seu raciocínio, que eu já mostro para vocês como funciona, e também pelo método que eu ensinei para vocês, que é utilizando o princípio multiplicativo. Eu farei as duas com vocês nesse primeiro momento, para que vocês tenham domínio sobre elas e possam ter condição de escolher mais fácil para vocês, entendeu? Não é porque um é mais fácil para mim que pode ser fácil para vocês também. Então, vocês vão ficar com essas opções. Olha só. Primeiro, quantos números de 5 algarismos? Então, são 5, coloquei 5 tracinhos. Vamos lá. Quais são os algarismos que vocês conhecem para a gente poder formar esse número? Olha só. Nós temos de opções de algarismo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Estas são as nossas opções para algarismos. Porém, como eu já havia dito para vocês, no primeiro algarismo, na primeira casa, nós não vamos utilizar o 0. Então, vai nos sobrar quantas opções tirando o 0? Vai sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai sobrar para a gente aí 9 opções. E para as demais casas, ainda vão sobrar 10. Porque nesses casos eu posso contar com o 0, tá? Então, 10 opções para essa, 10 opções para esta, 10 e 10. Fazendo a multiplicação, teremos o valor aí de 90.000. Opa, atropelei aqui. $90.000. Tranquilo, vamos para a letra B. Quantos números ímpares de 5 algarismos existem? Ora, se são 90.000 números no total, quantos são pares e quantos são ímpares? Exatamente a metade são pares e exatamente a outra metade são ímpares. Então, serão 4.500 números ímpares. E quantos números de 5 algarismos são maiores que 71.265? Bom, vamos lá. Qual é o maior número de 5 algarismos que nós temos? O maior número de 5 algarismos que nós temos é o 99.999. Para serem maiores que 71.265, basta subtrair 71.265.
vai dar quanto? 9 menos 7, 2, 8, 7, 3 e 4. 28.734. Fácil, né? Vamos para número 2. Para os hóspedes que desejam tomar café da manhã no quarto, um hotel oferece as seguintes opções: bebidas quentes, chocolate, café puro, chá e café com leite. Opa, então já vou anotar aqui, ó, que são 1, 2, 3, 4 opções. Bebidas quentes tem 4 opções. Sucos, laranja e abacaxi. Opa, 2 opções. Pães, croissant, pão francês, pão de forma e pão integral. 4 opções de pães. E queijo, branco, mussarela e queijo prato. 3 opções. O hóspede X fez a seguinte solicitação: um suco, um pão e um tipo de queijo. Oh, beleza. O hóspede X, então, pode fazer as seguintes escolhas, ó. Ele quer um suco. Quantas opções de suco nós temos? 2. Vezes um pão. Quantas opções de pães nós temos? 4. Vezes um tipo de queijo. Quantas opções de queijo? 3. Então, basta que nós façamos a multiplicação destes. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. E nós vamos descobrir quantas formas distintas o hóspede X pode pedir. Agora, vamos para o hóspede Y. Hóspede Y, ele pediu uma bebida quente ou um suco. Então, pode ser um ou outro. Quantas opções de bebida quente nós temos? 4. E quantas opções de suco? 2. Ou seja, tem 6 opções para escolher. Vezes. O que mais que ele pediu? Um pão. Quantas opções de pães? 4. E um tipo de queijo. 3 queijos. Ele tem a sua escolha. Então, já vamos colocar aqui o 3. Fazendo a multiplicação, 6 vezes 4, 24. 24 vezes 6, vezes 3, 72 maneiras distintas que ele poderia pedir. Ó. Então, fizemos o do X. Tá aqui. Fizemos do Y. Próxima. Questão 3. Uma moeda é lançada 2 vezes sucessivamente. Deixa eu ajustar aqui. Isso. Uma moeda é lançada 2 vezes sucessivamente. Quantas sequências de faces podem ser obtidas? Quais são elas? Olha, pessoal, exercício bem tranquilo este. Veja, uma moeda é lançada 2 vezes sucessivamente. Se eu lançar uma moeda 2 vezes, vocês concordam que só tem... Vamos lá, eu lanço ela a primeira vez. Quantas opções eu tenho de resposta? Tenho 2. Quais são? Pode dar cara ou pode dar coroa. Vou representar com K, mas significa coroa, tá? Esse primeiro aqui é de cara, tá? E esse K aqui eu coloquei como sendo coroa. Bom, se eu lançar novamente, pode acontecer o quê? Pode acontecer de dar cara ou pode acontecer de dar coroa. Quais são as opções que nós temos? Olha, poderia dar cara e cara. Nesse caso, o resultado seria C e C. Poderia dar cara e coroa. Nesse caso, o resultado seria C e K. Tudo bem? Fizemos para quando desse cara na primeira moeda. Agora, e se desse coroa? Vou fazer em preto. Ó,
Se desse coroa e cara, o resultado seria K e C. Se desse coroa e coroa, seria K e K. Quantas opções nós temos, então? 1, 2, 3, 4 opções. Então, tá aqui o nosso resultado, ó. São 4 opções de resposta, de possibilidades, 4 alternativas. Quais são elas? Cara, coroa, cara, 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 coroa e coroa, coroa. Tranquilo? Beleza, vamos para o próximo. Uma senha com 6 algarismos tem as seguintes características. Primeiro, seus algarismos são distintos. E segunda, a soma dos 2 últimos algarismos deve ser igual a 6. Com essas características, determine a quantidade de senhas possíveis que podemos formar. Vamos lá, então. Primeiro, quais opções de algarismo nós temos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Essas são as opções que nós temos. Vou colocar aqui em outra cor. Beleza. Ele disse para nós que ele quer uma senha com 6 algarismos. Então, vou fazer 6 tracinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tracinhos. Aqui um igual. Vamos lá. As duas condições deles foram as seguintes. Os algarismos têm que ser distintos e a soma dos 2 últimos deve ser igual a 6. Bom, somando esses algarismos aqui que nós temos, ó, somando 2 deles, quais as possibilidades que nós temos dele dar 6? Nós temos aí as possibilidades. 0 mais 6. O que mais? 6 mais 0. 1 mais 5. Ou 5 mais 1, né? Quais outras? 2 mais 4. Ou ainda, 4 mais 2. Eu poderia usar o 3 mais 3? Não posso. Por que não? Porque senão fere o que ele pediu aqui, ó. Seus algarismos são distintos. 3 e 3 seriam iguais, né? Não seriam distintos. Bom, então quantas opções nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções para atender a essa última característica, que é a soma dos 2 algarismos deve ser igual a 6. Nós temos 6 opções para os 2 últimos algarismos, para estes 2, ó. Então, vou tirar os tracinhos e vou colocar vezes 6 opções. Então, vamos lá. Vamos entender isso. Para o restante, sobrou o quê? Suponha que tenha dado. Vamos usar a primeira opção, 6 e 0. Certo? Vamos imaginar, então, que os 2 últimos algarismos aqui foram o 6 e o 0. Então, vou tirá-los daqui, ó. Tirei o 6, tirei o 0. Tranquilo? Quantas opções me sobraram para o primeiro algarismo? Me sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opções.
Então, já vou colocar aqui 8 opções. Se sobraram 8 para o primeiro, vão ser 7 para o segundo. Vão ser 6 para o terceiro. E 5 para o quarto. Fazendo a multiplicação, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 6, 180. 180 vezes 7, 1.207. 1.260. 1.260 vezes 8, 10.080. 10.080. Tá aí o resultado final. Tranquilo? Vamos para a última. Em uma feira de artesanato, uma barraca vende ímãs de geladeira com formatos de flores, frutas e animais. Quantas opções, então? 3 opções. Quais são elas? Flores, frutas e animais. Uma freguesa quer colocar lado a lado 5 ímãs em sua geladeira. Quantas sequências de formas ela poderá montar comprando exatamente 5 ímãs? Ora, vamos colocar aqui 5 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Que é igual. Quantas opções ela tem para o primeiro tracinho mesmo? Quantas opções de ímãs ela tem? Ela tem 3 opções para este. Opa, deixa eu colocar a ferramenta aqui de escrita. Ela tem 3 opções para o segundo, 3 opções para o terceiro, 3 opções para o quarto e 3 opções para o quinto. Como ele não falou que não pode repetir, aí nós podemos considerar todas as 3 para 5 casas. Tudo bem? Fazendo a multiplicação. 3 vezes 3, 9, 27, 81, 243. Esse é o nosso resultado final. Vejam, então, que não tem dificuldade, tá? Qualquer dúvida, estou com vocês. Até mais, meninos.